União de Facto. Sejam bem-vindos a mais um episódio de União de Facto, um podcast de sábado. O meu nome é Catarina Caria, eu sou a vossa host todas as semanas aqui para falarmos de Europa. O meu convidado desta semana assegurou o recorde do currículo mais extenso de sempre e por isso o grande desafio desta semana foi conseguir resumir tudo em algumas linhas. É cofundador da BetaI há 15 anos, já passou pela Dell em Londres, a PT Inovação em Portugal, a Agência Espacial Europeia, as telecomunicações por satélite, foi fundador da Evolve Space Solutions, mais tarde adquirida pela Nova Base, é cofundador da Academia Sem Fins Lucrativos Próxima Geração, está nos quadros de direção de diferentes organizações, desde a Gap Year Portugal ao Tumo Center for Creative Technologies, sempre com grande enfoque e interesse pela educação e a capacitação da geração mais nova. É o Ricardo Marvão, que está connosco esta terça-feira. Ricardo, muito obrigada por aceitares o convite. Obrigado pelo convite. Vamos começar talvez pela BetaI e este interesse, esta paixão pelo empreendedorismo e como tudo começou. Costumas dizer que o empreendedorismo surgiu como uma forma de criar um emprego que ainda não existia, um emprego que na altura não havia à disposição e por isso foste e criaste. Aliás, o empreendedorismo já faz parte do teu ADN, está incutido na tua família. Portanto, se puderes-nos também acompanhar durante essa jornada, era ótimo. Sim, a BTI nasce num período em que estamos numa crise financeira que tinha surgido nos Estados Unidos e havia um desemprego enorme. É preciso ver que nessa altura havia um desemprego de cerca de 35% para os jovens abaixo dos 30 anos. E, portanto, eu e mais um conjunto de jovens juntámos-nos e pensámos como é que nós podemos ajudar o país. Eu tinha voltado há pouco tempo para Portugal e decidimos criar uma associação que fizesse exatamente isso, que ajudasse os jovens a olhar para o empreendedorismo como uma forma de sair da crise. E, portanto, para aí, a mensagem era, se não consegues encontrar o teu emprego, cria o teu próprio emprego. E sentiste que havia incentivos a essa vontade empreendedora ou na altura o empreendedorismo e também o conceito de startup que já lá vamos era uma coisa pouco usual? Eu acho que é uma coisa boa e má de se dizer, mas na realidade nós tivemos sorte na forma como o empreendedorismo aconteceu em Portugal, porque Portugal estava na bancarrota. E por causa desse ponto, normalmente quando tens uma crise, vais sempre buscar fundos públicos que ajudam quando o privado não consegue. Mas nessa altura, até a área pública não conseguia. Tipo, nós falámos várias vezes com o governo e eles diziam, nós não temos dinheiro. E, portanto, quanto muito podemos ajudar alguma visibilidade, podemos trazer os mídia, mas that's it. E, portanto, a maior parte dos empreendedores que iam atrás de algum tipo de financiamento público em Portugal não conseguiam, porque não havia. E, portanto, tiveram que se virar para fora. E tiveram que ser muito mais, como é que se diz em inglês, resourceful. Aproveitar os recursos. E, portanto... Desenrascar. Sim, desenrascar um bocado. E, portanto, olharam muito mais para fora, começaram a trabalhar entre eles, criou-se uma dinâmica muito interessante, uma espécie de grassroots movement, em que se ajudavam uns aos outros e daí conseguimos ter muitas startups, porque pronto, não havia muito mais coisas, ou a pessoa ia para fora trabalhar. Nós tínhamos muitos amigos que estavam um bocado desolados, que tinham que deixar a família e tinham que ir para fora, porque a empresa dizia, aqui não há negócio, ou vais para fora ou então tens que sair da empresa. E portanto, naquele momento em que estás numa crise ou vais para o desemprego, ou então tens que ir para fora, muitas vezes tens a dificuldade de tomar essa decisão e pronto, é difícil muitas vezes e nós ouvimos muitas vezes estas histórias. E portanto, nós queríamos muito que houvesse uma oportunidade para estes jovens poderem continuar em Portugal e tendo um negócio cá, mas para o mundo. E foi isso que nós tentámos fazer, foi trazer primeiro mostrar, ir lá fora, ver o que é que havia, perceber como é que os outros também tinham feito outros ecossistemas. Na realidade, isto é a criação de um ecossistema. E, portanto, foi isso que nós fizemos. E, portanto, para isso, por que não ir aos Estados Unidos, ao Brasil, à Ásia e perceber outros ecossistemas, perceber um pouco os ingredientes que fazem parte
da criação desse ecossistema, sabendo nós a cultura portuguesa, sabendo nós um pouco como é que o país funciona, trazer vários desses ingredientes e fazer a nossa própria receita. E foi isso que nós tentámos fazer. E de que forma é que depois a incubação desse ecossistema ocorre no ecossistema europeu, ou portanto no contexto europeu? Eu acho que a Europa estava num ponto muito interessante. Havia um fenómeno enorme que estava a acontecer nos Estados Unidos, desde os coworks, todos os aceleradores, as incubadoras, muitos fundos, e isto na realidade começa em 2005, muito no início com o Y Combinator, mas só lá para 2008, 2009 é que começa realmente a ver-se, há aqui uma coisa, uma febre que vai chegar à Europa e vai rebentar com a Europa. Rebentar no bom sentido. E, portanto, eu queria muito fazer parte desse movimento. E, portanto, quando nós começámos logo a visitar muitos países, a ver como é que outras cidades estavam a fazer, e como todos nós estávamos um pouco a tentar aprender do zero, todos nós nos ajudávamos uns aos outros. Nós até criámos logo em 2012, criámos uma espécie de uma rede de aceleradores, que era tipo uma espécie de peer learning, aprendizagem entre pares. Como é que vocês estão a montar o vosso próximo acelerador? Qual é que é a metodologia que estão a usar? Qual é que é o modelo de negócio? Tudo isto, nós trocávamos ideias entre imensos. Ao início éramos para aí uns 10, 12, e chegámos, em 6 anos, chegámos a ter um grupo de cerca de 80. E juntávamos todos os anos. E todos os anos era... Claro que havia aqueles mais avançados e aqueles menos avançados, mas a ideia era sempre a troca de aprendizagem. E, portanto, foi muito isso. Assim como aconteceu isso com os aceleradores, aconteceu a mesma coisa com os fundos. Por exemplo, em Portugal, muitos dos fundos portugueses que foram criados começaram a investir um pouco nos fundos internacionais, em Inglaterra, na Alemanha. Porquê? Porque começavam a pôr algum capital nesses fundos e, por causa de porem capital, começavam a entrar em algumas das reuniões que eram feitas por esses fundos nos investimentos que estavam a fazer. E eles começaram a aprender como é que os outros também estavam a fazer, como é que se fazem investimentos de uma forma ou mais lean, ou mais direta, ou mais rápida. E essa aprendizagem aconteceu em toda a área do ecossistema. E, portanto, eu acho que foi um momento muito interessante em Portugal, e quem entrou nessa onda e quem entrou nesse movimento, acho que tem muitas histórias para contar. Tu colocas como uma questão muito central a importância das sinergias, a importância da colaboração, também da mentoria. Já lá vamos com a próxima geração, gostava também de falar um bocadinho sobre isso. Mas de que forma é que sentiste que o ambiente regulatório europeu influenciou positivamente ou bloqueou o desenvolvimento e continua a bloquear ou incentivar o desenvolvimento de startups e a promoção da inovação? Sentes que a Europa tem um ambiente propício a este tipo de ecossistemas ou ainda coloca muitas entraves? Como é que tem sido a tua experiência? A nossa experiência foi sempre, este tema é um tema que é muito importante abordar. Porque também, desculpa, vale a pena ressalvar para quem nos ouve que o Ricardo neste momento está em Bruxelas e, portanto, tu tens sempre um pé em Portugal, um pé no coração da Europa. Desculpa, continua. Sim, eu acho que para nós foi sempre um ponto importante. Esta parte de... eu acho que as palavras... em Portugal não se gosta muito da palavra lobbying, mas é exatamente isso. E nos Estados Unidos é uma palavra completamente normal e usada normalmente para incentivar outras pessoas a olharem para aquilo que tu estás a fazer e melhorarem as condições neste caso, dos empreendedores. E nós logo em 2012, 2013, entramos logo, fomos fundadores também com outras organizações europeias, de 2 organizações que fazem ainda hoje lobbying forte em Bruxelas, à Comissão Europeia e outros organismos, de maneira a criar melhores condições, seja para investimento, seja para condições de entrada no mercado. Por exemplo, agora há uma discussão enorme, a von der Leyen até fez isso num discurso há um mês ou 2, que é a possibilidade de criar este 28th State Regime, que é, basicamente são 27 Estados, mas porque não criar um 28º, onde a parte fiscal, a parte de investimento é toda diferente e possa ser quase como quem entra nesse 28º Estado
entra para todos os países. Ou seja, na Europa, muitas vezes, a grande dificuldade é, a pessoa vai para os Estados Unidos e é um país e a pessoa entra no mercado americano. Na Europa, a pessoa entra em Portugal, depois tem que entrar em Espanha, depois tem que entrar em França, depois tem que entrar na Bélgica, depois tem que entrar na Alemanha. E isso demora, primeiro, imenso tempo. É um mercado super, como é que se diz, quebrado nesse aspecto. E, portanto, entre o esforço de ir para um mercado enorme ou o esforço de, sim, é um mercado europeu gigante, mas pouquinho a pouquinho demora imenso tempo. E depois tens de perceber as leis, tens de perceber como é que consegues o investimento em cada sítio, depois há línguas diferentes, não é fácil. E, portanto, é muito importante trabalhar com os legisladores de maneira a criar condições para que os empreendedores, os investidores, todo o ecossistema consiga ter cada vez melhores condições para levar o seu produto ao mercado e consiga ter clientes e consiga vender. Esse é o grande objetivo, é como é que eu crio um produto que alguém quer comprar. E para isso é preciso criar as condições para isso. Exato. E, aliás, nós já temos muitos instrumentos dentro do contexto europeu. Estou a pensar na Horizon Europe, o Startup Europe Initiative ou até mesmo o Conselho Europeu de Inovação. Estás a falar do Horizonte Europa. Força. Ok. É um mecanismo super interessante, mas que Portugal usa pouquíssimo. Nós temos um problema em Portugal, não quer ser genérico, mas vou ter que ser. Temos um problema em Portugal que nós temos muitas dúvidas sobre nós próprios. Somos um país que, quer tu queiras, quer não, um projeto apresentado por um português, o mesmo projeto, e um projeto apresentado por um estrangeiro, o projeto apresentado pelo estrangeiro aqui é apresentado ao Primeiro-Ministro. E o projeto apresentado por um português há muitas dúvidas. Ele se calhar tem um padrinho, ele se calhar não sei o quê. Há sempre dúvidas sobre um português e não há dúvidas sobre um estrangeiro. E temos que eliminar um pouco essa forma de pensar e pensar que nós próprios conseguimos ser tão bons ou melhores que os outros. E eu acho que há uma falta de iniciativa, especialmente em, por exemplo, fundos europeus. Fala-se muito do PRR, mas o PRR são fundos diretos para Portugal. Assim como um Portugal 2020 ou um Portugal 2030. Ou seja, é muito mais fácil tu concorreres para um pote de dinheiro que está focado só para Portugal e para os portugueses do que ir concorrer com a Europa toda, não é? Mas, digo-te, é muito mais fácil. É mais difícil entrar, mas depois de entrar é muito mais fácil. É mais fácil toda a burocracia, é mais fácil encontrar parceiros que queiram trabalhar contigo. Dou-te alguns números. Portugal tem cerca de, mais ou menos, 250 organizações em Portugal que concorrem ao Horizonte Europa. Países mais ou menos da mesma dimensão, tipo Holanda ou Bélgica, têm 4 vezes mais. E conseguem 10 vezes mais fundos. E, portanto, há aqui um misto de as pessoas não concorrem porque têm medo, mas depois há uma oportunidade fantástica que não estão a aproveitar. E, portanto, e mesmo que seja só para research, eu acho que há muito trabalho ainda a fazer. Muitas vezes diz, não, nós cumprimos, estamos a aumentar o número, a percentagem de valor que Portugal está a atingir, mas estamos a começar tão baixo versus outros países, nós podemos fazer muito mais. E imagina, das 250 empresas, nem são organismos, só para aí 25% é que são empresas privadas. Eu fico espantado como há imensas empresas enormes, portuguesas, que nunca fizeram fundos europeus. Europeus para a Europa. E vão atrás dos fundos europeus focados em Portugal. Mas depois não fazem propostas, ou estão agora a começar. Só por não saber, achas que também implica falta de conhecimento sobre esses fundos? Acho que há um investimento inicial, algum investimento inicial que é necessário, e depois algum conhecimento, mas acima de tudo é uma oportunidade fantástica e ninguém vai atrás porque demora se calhar 1 ou 2 anos até que a máquina começar a bombar. A partir do momento que a pessoa entra e começa a ganhar projetos, depois o objetivo da Comissão, ou o objetivo da Europa, não é vamos fazer este projeto e depois passa para outro. Não, o objetivo deles é, se o projeto correr bem, o objetivo é aumentar, é crescer, é fazer melhor esse projeto. E o que eles querem é que aquilo ganhe pernas e consiga crescer. E, portanto, vão sempre apoiar projetos que já foram ganhos versus um novo projeto que tem uma incerteza enorme. Especialmente se esse projeto teve um ótimo resultado.
E, portanto, a partir do momento em que a pessoa faça um bom trabalho, entra numa espécie de um mecanismo que, desde que a pessoa continue a fazer um bom trabalho, pode continuar a trabalhar com a Europa durante anos a fio. E agora nós temos até outra coisa que é, temos o António Costa que vai entrar como Presidente do Conselho. As negociações para o próximo pacote do Horizonte Europa, que não sei como é que vai se chamar, mas que dura 7 anos, que neste momento estes são cerca de 100 mil milhões, o próximo programa vão começar a ser feitas as negociações daqui a 9 meses, no verão do próximo ano. E vão durar 1 ano e meio, 2 anos. E, portanto, tendo nós um Presidente do Conselho e tendo nós uma oportunidade para desenhar uma nova estratégia, por que não aproveitar o Governo e um conjunto de entidades e focar algumas grandes empresas para, ok, bora lá pensar qual é que são as áreas que faz sentido Portugal entrar. Onde é que nós vamos apostar? Se calhar são 3 ou 4. Faz-me lembrar um bocadinho, eu gosto imenso do Mariano Gago, já faleceu, mas fiz imensas coisas onde eu próprio tive imensas vantagens por causa de iniciativas que ele criou. Mas uma delas foi ele conseguiu montar este programa do MIT Portugal, da UT Austin, há 4, na altura eram 4 universidades americanas onde os portugueses poderiam ir fazer o seu mestrado ou doutoramento, mas não foi assim, bora abrir a tudo. Não, foram olhar para o mercado português e disseram assim, quais é que são as áreas onde faz sentido nós pormos portugueses a estudar lá fora. E escolheram 3 ou 4 áreas em cada uma das universidades, aquelas que eram top do lado deles e que tinham uma iniciativa onde Portugal queria entrar. E a cada X anos vamos mudar, porque há uma estratégia de, se calhar, durante os primeiros 5 anos vamos apostar numa área, depois mais 5 anos apostar noutra área. E, portanto, eu acho que falta um pouco, em alguns portugueses que estão a liderar, essa visão a longo prazo. Pensa-se muito a curto prazo em Portugal. E como se pensa a curto prazo, depois os resultados não aparecem a longo prazo. Claro. Esse ponto da especialização eu acho que é muito importante, porque nós reparamos que noutros grandes mercados, não é? Por exemplo, quando pensamos na Alemanha, há um claro enfoque em certas áreas que sabem que são as tais áreas que os vão colocar na vanguarda da inovação, na vanguarda do desenvolvimento e, portanto, se calhar em Portugal falta um bocadinho isso, não é? Dispersamos-nos e há um pouco. Enorme foco em Lisboa e Porto. Tu olhas para, imagina, 2 exemplos que eu estava a focar agora, a Holanda e a Bélgica. Achas que a maior parte das empresas e organizações que ganham a maior parte dos fundos europeus através do Horizonte Europa estão em Bruxelas ou em Amsterdão? Não estão. Não estão. Estão noutras regiões, em Ghent, em Leuven, em Delft. E há uma necessidade também de nós olharmos para o resto de Portugal, e Coimbra talvez seja aquela cidade que seja um bocadinho, em termos de academia, forte, e talvez seja o único que eu diga assim, ok, Coimbra tem aqui um papel importante, mas podia ser muito mais. E Portugal tem muito mais cidades onde podia realmente apostar em áreas específicas. Em França, há muitos anos atrás, por região, foram focados temas específicos. Por isso é que Toulouse é focado em aeroespacial. Cada região de França tem a sua área específica e então a indústria focou-se naquela região. Porque é que Portugal também não pode pensar numa coisa dessas? Tem que ser sempre tudo em Lisboa e Porto? Claro. Não, é um ponto super válido. Falaste agora em aeroespacial e fizeste um MBA em aeroespacial pela Toulouse Business School. Vamos mudar um pouco de assunto, precisamente para falarmos desta tua experiência nesta área, no espaço. Como é que vês o investimento da Europa no espaço e, nomeadamente, através da Agência Europeia de Espaço? É assim, a ESA é uma agência, não é? Como a NASA, não é? Que foca-se muito em missões que são ou de exploração da Terra, ou missões científicas, ou missões interplanetárias, e essas missões duram muitos anos. Agora, a indústria trabalha diretamente com a ESA. A ESA em si não vai fabricar nada, vai pedir à indústria, fabrica-me este satélite, fabrica-me este software e depois vai trabalhar em conjunto. Por isso é que
todos os países europeus, muitos dos países europeus, que são membros da ESA, acabam por financiar a ESA e depois têm em retorno contratos, chama-se o retorno geográfico, contratos para a sua indústria. É uma forma de, eu ponho aqui 5 milhões e em troca a minha indústria vai receber contratos mais ou menos desse valor. Portugal tem cumprido com o valor que tem posto e em contratos. Agora, a indústria portuguesa podia ser maior, podia. E há uma oportunidade agora, nós temos uma guerra na Europa neste momento com a Ucrânia e a Rússia, há um sentimento que a Europa tem que aumentar a sua capacidade de defesa e a indústria de quem faz software ou hardware para a área de aeroespacial é a mesma coisa perto da área da defesa. E, portanto, há uma oportunidade para Portugal também olhar para para aquilo que está a acontecer agora na Europa e aumentar também a sua capacidade na indústria da defesa. E que, se calhar, é só exportar para outros países. Mas a oportunidade é agora, não é esperar para daqui a 2 ou 3 anos começar a olhar para uma estratégia para aumentar essa indústria. E, portanto, estamos num ponto certo e começa a acontecer essa conversa em Portugal, mas há muitos mais países que estão muito mais avançados. Eu acho que também Portugal tem uma coisa boa e má. Nós estamos na Europa, mas estamos longe do conflito. Não é? Estamos aqui do outro lado completo. A maior parte, a minha mulher está sempre a dizer que Portugal não olha para este conflito como um conflito existencial. Mas, na realidade, é uma guerra que pode afetar fortemente Portugal. Mas nós estamos aqui no nosso cantinho e, portanto, estamos bem. Não há um sentido de urgência, não é? Não há de todo. Agora, vai lá falar com os países que estão em fronteira com a Ucrânia. Se há um sentido de urgência ou não. Eles todos os dias estão a pensar naquilo. Claro, isso é logo um acelerador, precisamente para essa questão de inovação, de querer, no fundo, encontrar outras formas, outras soluções para que se possam defender e, ao mesmo tempo, vão desenvolvendo a sua economia. Portanto, falta-nos isso também. O sentido de urgência aparece muitas vezes numa crise. Nós tivemos uma crise financeira e houve um sentido de urgência de milhares de startups que foram criadas. Hoje em dia não temos isso. Tanto é que, vês os números, estar um emprego numa grande empresa ou ter uma startup, há muita gente que até nem arrisca, não é? Tem uma ideia, mas fica ali a marinar na ideia imenso tempo. Porquê? Porque não temos agora uma crise em Portugal. E, portanto, há muito menos startups a começarem. Há um outro movimento interessante que está a acontecer, que é, tiveste muitas empresas que cresceram em Portugal. Essas empresas, se calhar, são unicórnios hoje em dia, e há pessoas que, passada alguma experiência, acabam por, equipas internas, que acabam por dizer assim, eu agora gostava de experimentar a minha própria ideia. Porquê? Porque são pessoas que, se calhar, viram uma empresa crescer dos 50 pessoas para as 500 ou para as 3.000. E, portanto, acho que é interessante este movimento. Pessoas que saem destas... olha a PayPal, fala-se muito da máfia do PayPal. Quantidade de founders e primeiros empregados da PayPal que depois acabaram por criar N empresas. Aqui é um bocadinho o mesmo trajeto que estamos a sentir agora em Portugal. Mas os novos são muito menos. É sexy falar que estou a montar a minha própria startup, mas é difícil, não é? E depois chega um ponto em que, entre o difícil, quando não há escapatória, tem que ser, não é? E era isso que acontecia na crise. Tem que ser. Agora não, há muito mais oferta, é muito mais fácil. Eu sou um developer, estou a fazer uma coisa, mas depois tenho um unicórnio, tenho empresas de fora que vêm e dizem assim, está aqui um emprego com X e não tens que fazer isto e that's it. É muito mais fácil. Mas há apoios financeiros, há apoio à criação de startups? Como é que... Em Portugal? Sim. São europeus? São fundos europeus? Há uma coisa que é a Startup Portugal, que tem vouchers diretamente de fundos públicos que apoiam a criação de startups. Mas depois também muitos, há o que se chama Seed Venture, não é? Que és aqueles primeiros 50.000 euros para avançar com a tua startup. E isso há vários fundos, angels, não é? Os anjos, que apoiam. Cada vez há mais em Portugal. Agora, também não são imensos. Qual é a diferença entre os angels e o venture capital? Qual é a diferença? Normalmente,
é quem é que é dono do dinheiro. Okay. Ou seja, o angel é dono do seu dinheiro e está a investir o seu dinheiro. O venture capital tem um fundo de capital de risco onde partners acabam por, limited partners, acabam por pôr dinheiro nesse fundo e quem gera o fundo está a gerir esse dinheiro. Mas o dinheiro tipicamente não é deles, é de outros e estão a gerir esse dinheiro. E, portanto, é um bocadinho... Diz-se muito que quando é o teu dinheiro dói mais, não é? E, portanto, a forma como tu investes, como angel, é completamente diferente da forma como tu investes através de um fundo. O fundo, o objetivo é ter um retorno passado 5, 7, 10 anos. E, portanto, a maior parte do investimento é feito logo nos primeiros anos. Porquê? Porque tu depois precisas de esperar para que essas startups consigam crescer o suficiente para dar o retorno no tempo em que precisas. Enquanto que o angel não. O angel está à espera de ver uma oportunidade interessante para investir. E vai ser muito mais criterioso na forma de investimento. Claro, por isso muito mais entraves também aí para as startups, não é? Porque desde que tu, a nível desde que tu tenhas acima de tudo tens de ter um bom produto e ter boa cabeça. A maior parte destes investimentos, quando estás em seed, tu estás a investir no founder ou nos founders e não tanto na ideia. Porque a ideia está tão no início que se calhar vai fazer o que se chama um pivot, não é? Vai mudar várias vezes, vai mutar-se várias vezes. E, portanto, tu tens é que acreditar na pessoa. Aquela pessoa tem a capacidade, mesmo que isto mude, de conseguir algo no mercado? Eu acredito que sim. Então eu invisto. É um bocado por aí. Como é que então nós passamos do plano das ideias para a concretização dessas ideias? Eu sei que, tal como eu referi na tua nota biográfica, a educação, a capacitação desta geração é muito importante para ti e diria que tem sido uma linha condutora daquilo que tens feito nos últimos anos. Como é que se cria uma nova geração, esta próxima geração, a tua associação sem fins lucrativos, da qual foste cofundador? A próxima geração nasce de um sentimento que era preciso ajudar de alguma maneira os jovens a serem mais ativos na sociedade portuguesa. E eu, por acaso, a ideia nasce através de ter visto um documentário e depois de me juntar com uma série de outras pessoas que conhecia e começámos a falar. E começámos a próxima geração. Hoje em dia já temos cerca de 75 jovens que passaram pela academia, mas acima de tudo a academia tem demonstrado que é realmente necessário, é uma iniciativa muito interessante, muito difícil de financiar. Em Portugal, política é um bocadinho visto como não com os melhores olhos. O político é corrupto, o político mente, o político isto, o político aquilo. E, portanto, não é fácil financiar este tipo de iniciativas, mas nós acreditamos imenso e temos visto estes jovens a fazerem cada vez mais iniciativas no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, a nível nacional, e é isso que nós queremos. Portanto, também apelar à participação dos jovens na vida pública, esta cidadania, só focada em política nacional, haverá um capítulo de política europeia? Também, como é óbvio, estamos na Europa, temos que participar. Claro. E eu acho que, acima de tudo, eu acho que há uma mensagem que gostava de transmitir, que era, nós temos tido, a minha geração tem tido algumas dificuldades especialmente aqui nesta parte de empreendedorismo, com a parte financeira, mas eu acho que há um objetivo desta nova geração, a tua geração, de não terem medo. Nós também começámos a não ter medo, não é? E a tirarmos para a Europa e para o mundo, mas eu espero que esta nova geração, a tua geração, consiga ainda ter menos medo de se atirar e arriscar. É muito importante ver o que é que está a acontecer lá fora, é muito importante conseguir aprender porque não há falhanços, não há aprendizagens. O objetivo é a pessoa experimenta, vai atrás, não funcionou, ok, vamos aprender com o que aconteceu e vamos fazer umas pequenas mudanças e continuar. E por vezes a pessoa está a fazer uma startup,
aquilo não funcionou, teve assim um bocadinho, precisa descansar, vai trabalhar para uma corporate, se calhar da corporate vai trabalhar para uma pequena empresa, da pequena empresa teve uma ideia, volta à startup, se calhar depois entra num governo ou numa ONG. Todas essas experiências são bem-vindas. Ricardo Marvão, muito obrigada por estares connosco esta terça-feira. Já sabem, todas as semanas, um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravata, para a União, de facto. Obrigada. Obrigado. União de facto.